Nosso bom dia a todos. Damos as boas-vindas a vocês que nos prestigiam nesta manhã e mais uma edição do nosso programa Álvaro. Como de hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio que temos. Pedindo também a inspiração do alto para a expositora da manhã de hoje e também que possamos nós assimilarmos os ensinamentos que ela nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. A expositora da manhã de hoje é a nossa companheira Rafaela Abílio Fernandes, trabalhadora aqui desta casa, expositora em diversas casas espíritas da nossa região e também é a secretária da União Regional Espírita Segunda Região. Ela é dedicada, estudiosa da doutrina. Aqui nós temos a alegria de passar a palavra. Olá, amigos, muito bom dia. Nós trataremos de um pequeno estudo nessa manhã sobre o tema transição planetária, que é um tema que é muito estudado na doutrina espírita e que nós já estamos há algum tempo experimentando através das transformações que a humanidade vem passando, através dos flagelos que nós temos experimentado, mas as pessoas têm muita dificuldade de entendimento. Algumas doutrinas religiosas ainda atribuem a essa situação da transição planetária a ideia de uma destruição geral da Terra, como aconteceu em épocas remotas, com os dinossauros, através dos cometas que atingiram o nosso planeta. Pessoas experimentavam dificuldades, viam que o apocalipse muitas vezes se aplicava aos nossos dias e achavam que isso iria acontecer por volta do ano de 2000, outros atribuíam a 2012, e sempre a ideia daquele juízo final em que Deus chegaria e, através de uma catástrofe imensa, acabaria com o nosso planeta Terra e com todas as formas de vida. Mediante a chave que a doutrina espírita nos trouxe em 1857, que foi o seu início, com Allan Kardec, nós sabemos que está muito distante desse pensamento de que Deus não criou a Terra para uma aniquilação, mas que esse período de transição e de dificuldades que nós estamos vivendo já estava há muito sendo anunciado. Primeiro pelos profetas, nós temos também várias falas do próprio Messias, de Jesus, a respeito desses momentos, dessas dores e rangeres de dente que nós estaríamos experimentando. Temos também na Bíblia o Apocalipse, o livro do Apocalipse, do evangelista João, que é muito mal interpretado e que também com a chave da doutrina espírita nós pudemos ter todo esse entendimento dessas situações. E logo, com a doutrina espírita, nós temos os esclarecimentos acerca desses momentos, desses flagelos destruidores, dessas catástrofes coletivas, dessas dificuldades, até porque no momento nós estamos vivendo uma epidemia que ainda bem está no final, mas tudo isso estava previsto e nós nos desesperamos.
Com a Gênese kardeciana, nós já havíamos sido avisados há muito. Lá por volta do ano de 1860, são chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Está na Gênesis, no capítulo 18, item 1. Tem um capítulo, que é o capítulo último desse livro, a Gênesis, que ele trata de uma geração nova e trata a respeito desse tempo, como se fosse um juízo final que nós estamos experimentando. Só que esse tempo ele não teve o seu início agora, com a pandemia, como muitos imaginam, ou com essa guerra localizada, em princípio, da Rússia e da Ucrânia. Tem o seu início lá na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que assim é nos orientado através do livro A Caminho da Luz, escrito pelo Espírito de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Esses tempos são chegados porque nós progredimos. Uma das leis universais, imutáveis, porque as leis de Deus são imutáveis, as nossas leis não. As nossas leis são passageiras, as nossas leis são parciais, privilegiam grupos. As nossas leis, uma época se aplicam a uma sociedade, outra época não se aplicam. E as nossas leis são injustas. Mas as leis de Deus são imutáveis, permanentes, e nós não podemos burlar. Nós podemos burlar aqui na terra, sob os olhos das pessoas, os olhos dos homens, mas nós não conseguimos infringir aos olhos de Deus. Sempre nós sofremos as consequências por tudo que nós fazemos, que nós estejamos infringindo as leis divinas. E uma dessas leis imutáveis é a lei do progresso. Deus nos criou para o progresso. Sempre o nosso objetivo é o progresso. Por isso que nós temos muitas encarnações. Por isso que nós temos a oportunidade de várias vidas. Por isso que hoje nós vivemos como mulher, amanhã nós vivemos como homem. Um dia nós estamos como um senhor de engenho, outro dia como escravos, outro dia experimentando, fazendo parte de uma experiência religiosa X, outro dia Y, porque nós estamos no rumo do progresso. Mas não é só nós que progredimos. O mundo também progride. Os sistemas planetários progridem, o universo progride. E o nosso planeta Terra também progride. E esse é o tempo de nós sairmos de uma situação que nós estamos, de uma linha da escala progressiva para uma outra. E é essa falta de interpretação correta que muitas pessoas atribuem à ideia do fim do mundo, do apocalipse, que nós estamos vivendo, uma época que Deus vai chegar no momento do juízo final e vai aniquilar toda a terra, que é o que muitos ainda acreditam. Os tempos são chegados para a nossa regeneração e com ela do nosso planeta. Mas e agora? Se o meu planeta está num programa de regeneração, está progredindo, e eu não quero progredir, o que acontece comigo? Vamos ver adiante o que acontece conosco. Um livro ótimo de nós estarmos fazendo a leitura, claro que ele tem uma série, tem outros 2 livros antes, que Divaldo escreveu justamente, Divaldo Pereira Franco, agora no momento de pandemia. Até tem um grupo de estudos com a Eulécia, que ela faz toda segunda-feira. Nós terminamos agora a leitura deste livro, que trata desses assuntos atinentes à pandemia, o porquê do coronavírus, o porquê da humanidade estar passando esse momento. E esse último livro de Divaldo traz todos esses esclarecimentos e essa situação desse momento da regeneração, porque nós estamos num momento de marco.
nós estamos numa linha transitória e nós temos que escolher se nós vamos, junto desse momento de transição, participar com o nosso planeta e progredir, ou se nós vamos permanecer no estado de coisas que nós nos encontramos e vamos estar sendo exilados. Neste livro, assim trata. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios que demonstram chegados os tempos, anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Vejamos que ele está fazendo um parâmetro entre as Sagradas Escrituras, os ensinos dos profetas, o Velho e o Novo Testamento, a fala de Jesus e mais todos os textos que estão sendo confirmados pelos Espíritos. Nós estamos sendo avisados disso há muito tempo. Nós estamos sendo avisados desde a vinda dos profetas. Na verdade, nem é desde a vinda dos profetas, é dos povos antigos, desde os egípcios, da China milenar, que nós já ouvíamos esses entendimentos. Os maias, por exemplo, que fizeram todo aquele calendário que chegava até o ciclo que nós estamos vivendo, nós não fomos avisados de ontem, de pouco tempo. Nós estamos sendo avisados há milênios que nós passaríamos por essa transformação. Mas nós estamos nos desesperando, nos desestabilizando e achando que é o fim de tudo, quando é o começo de uma nova era. O que acontece? A doutrina espírita veio nos esclarecer o que Jesus já falava: há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso está no Novo Testamento. E as pessoas ainda atribuem interpretação diversa. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus estava falando que a casa de Deus é o universo. E que não somos nós os únicos privilegiados com a bênção da vida material. Não é só o nosso planeta que possui vida. Nós temos um universo inteiro. Somente no nosso sistema solar, nós temos aproximadamente 200 bilhões, na nossa galáxia, na Via Láctea, nós temos aproximadamente 200 bilhões de sóis. Cada sol tem o seu conjunto de planetas, como a nossa estrela solar. Quantos mundos não existem? Só que esses mundos, eles foram criados para o progresso. Existe uma escala, existe uma escola. Existem os mundos primitivos, que nós já passamos ainda bem desse estágio, que é um mundo em que as coisas ainda, em que os elementos físicos ainda estão sob experimentação, as espécies animais ainda estão sob experimentação. Nós podemos atribuir aqui um exemplo à época dos dinossauros, a era dos dinossauros. Na sequência veio a humanidade e nós vamos tratar ali já no próximo tópico como é que isso tudo aconteceu. E nós progredimos para um mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos agora. Claro que o nosso mundo de provas e expiações é um mundo de provas e expiações velho. Não é um mundo de provas e expiações que está começando. Nós estamos no final desse estágio das provas e expiações. Provas e expiações, lembrando, são os mundos em que nos parece que o mal supera o bem, que nós experimentamos a dor, que a nossa escola ainda é o sofrimento, que a pedagogia de Deus ainda para esses mundos é a dor e o sofrimento. É porque Deus castiga? Não. É porque o estágio evolutivo que nós estamos, nós não conseguimos ter o entendimento e a aprendizagem pelo amor. Lembremos lá de Moisés, quando Moisés veio com toda aquela ideia da justiça, do Deus único e da justiça. Por que foi tão rigoroso? Aquele medo de Deus. Nossa, tem que cumprir os 10 testamentos, senão Deus nos pune. Porque era uma humanidade muito selvagem, muito rudimentar.
que não tinham sentimentos refinados como nós estamos agora, que eles só entendiam através da justiça, através do castigo. Nós não passamos um estágio assim. A maior parte aqui deve ter vivido sua infância por meio do castigo. Nós descumpríamos alguma coisa, o que o nosso pai e a nossa mãe fazia? Castigo, cinta, chinelo, porque a nossa era assim, era a forma que nós aprendíamos. Agora é diferente, um pouco diferente. Então a humanidade ainda estava muito atrelada a essa dor, castigo, justiça, sofrimento. Por que a gente precisa do sofrimento? Por causa do nosso estágio evolutivo. Depois que nós estivermos num estágio melhorado, com os nossos sentimentos mais aguçados, nós tivermos todos os freios morais necessários, nós vamos aprender de forma diversa, através do amor, por exemplo, através da educação, do equilíbrio. Mas, no mundo de prova e expiação, a gente precisa experimentar a dor e o mal. Tem o livro Renúncia, que foi escrito pelas mãos de Chico Xavier, pela sua psicografia, que é uma série, um romance de Emmanuel. Ele fala do espírito de Alcione. O espírito de Alcione vivia no sistema estelar de Sírius. E ela tinha uma alma querida que estava aqui na Terra, que era o Pólux. E ele ia encarnar ainda na Terra. Ela já havia evoluído muito. Ela foi Célia no livro há 50 anos depois. Mas os seus corações amados não tinham progredido tal como ela. E Pólux ia sofrer mais uma encarnação. E ela então, neste mundo iluminado, ela solicita ao seu mentor que ele pudesse liberá-la das suas tarefas, que ela estava fazendo várias tarefas no sentido da harmonia musical, para auxiliar a vinda da boa música para o nosso mundo. Por isso que lá no século XVIII, século XIX, vieram músicas maravilhosas, músicas clássicas, inesquecíveis, porque eles estavam trabalhando para trazer essas músicas divinas para nós. E ela pede, então, essa licença para poder reencarnar e ajudar esses seus corações afetos. E o mentor fala: Alcione, veja bem, você quer voltar para a Terra? Você não precisa disso. Você pode ajudar de outra forma. Ah, mas eu não consigo evoluir mais porque meus corações queridos ficaram na Terra, então não adianta eu estar num palácio se eles estão no sofrimento. Mas veja bem, Alcione, tem tantas pessoas que vão para a Terra e voltam repletos de outros compromissos e resgates. Porque você, por mais que você não tenha resgates, você vai reencarnar no mundo de provas e expiações. E a regra desse mundo é o sofrimento. E as pessoas que você ama estão repletos de resgates que precisam ser cumpridos. Tua mãe, teu pai, e eles vão sofrer. E claro, eles sofrendo, você vai sofrer também. E mesmo assim, ela requer essa vinda novamente ao planeta Terra, que é aceita, e depois vocês leem lá o livro Renúncia, que é maravilhoso, e conta toda a trajetória dela. Por que eu fiz essa ilustração? Porque por mais que nós tenhamos encarnando em nosso planeta espíritos missionários, como Francisco Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, eles vão sofrer também. É porque o espírito deles precisa? Não. É porque é a regra do nosso mundo. É regra do nosso planeta. Você reencarnou num planeta de provas e expiações, você vai sofrer. Ah, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta dor? Por que eu tenho tanto resgate? Por que veio tudo isso para mim? Por que eu perco todos os meus empregos? Por que eu trabalho tanto e nunca tenho dinheiro, nunca consigo sustentar e dar tudo para minha família que ela precisa? Por que eu tenho dinheiro e ao mesmo tempo eu não tenho saúde? Por que eu não tenho paz? Por que eu não tenho do meu lado a pessoa que eu gostaria que tivesse? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Porque além dos nossos resgates, das nossas expiações, do nosso passado criminoso,
Nós estamos num mundo que a regra é o sofrimento. Por isso que nós estamos vivendo isso. Isso que nós temos que colocar em mente. O sofrimento é inevitável no mundo de provas e expiações. Não adianta eu ficar choramingando, culpando os outros, porque a regra é a dor. É porque Deus é ruim? De forma alguma. É a regra desse mundo, é o estágio evolutivo que nós estamos. Porque se nós estivéssemos num estágio diferente, nós estávamos num outro mundo melhor, aprendendo de forma diversa que não o sofrimento. Só que nós estamos nesse liame evolutivo, nós estamos com o pezinho para entrar num mundo de regeneração. Nós estamos passando a transição planetária. E a transição planetária é mais dolorosa ainda. Ela é mais dolorosa ainda, porque todos os nossos resgates parece que vêm junto. Todas as nossas expiações, todos os nossos, o correto não é usar essa palavra karma, mas para vocês, para ficar um pouco mais próximo, para que nós estejamos entendendo que é o nosso passado, nós temos uma série de conflitos para resolver no nosso passado, e eles vêm tudo junto, porque é a nossa última oportunidade. Por isso que é tão pesado essa nossa última existência. Por isso que essa nossa existência agora está tão sofrida. Porque está vendo todos os resgates para ver se a gente evolui, para ver se a gente passa de ano e consegue entrar no mundo de regeneração. Aí o mundo de regeneração, ele não é um mundo feliz. Muita gente pensa, eu vou entrar no mundo de regeneração, entrei, agora é só felicidade, é só alegria, só positivismo, eu não tenho mais nada para resolver do meu passado. Ainda tem. Claro que os resgates são muito menores, não nesse peso todo, mas ainda a vida durante um bom período aí material, pelo menos nesse início até quase o término do mundo de regeneração, nós vivemos ainda algumas dores, mas nós estamos num período de convalescença, igual a pessoa que saiu do hospital e está, naquele período de cuidados, tentando se melhorar, ainda tomando remédio, que pode de repente cair e ficar doente de novo. Então a gente pode de repente cair e voltar para outro mundo se a gente não atender os ditames e os padrões vibratórios deste mundo de regeneração. Mas ainda não é um mundo feliz. Depois vem os mundos felizes, ditosos, puros, que nós não vamos entrar aqui no momento, que trata o Livro dos Espíritos, trata a Revista Espírita, muito desses mundos. Então depois a gente faz a leitura lá, mas nós temos poucos parâmetros. Por quê? Porque nós não conhecemos muita coisa desses mundos felizes. Nós conhecemos mais dos mundos inferiores, que são nossas experiências. Para que a gente entenda esse momento de transição, nós temos que voltar lá no começo da humanidade, senão a gente não vai entender o que a gente está passando e o que pode ser o resultado de tudo isso. Uma pergunta que nós sempre tivemos, eu acredito que todos vocês tiveram na escola, quem foi de outras religiões que fizeram evangelização, catequese, se perguntava, e agora? Será que o homem veio do macaco, como diz a ciência? Ou será que o homem veio do Adão e Eva, como diz a Bíblia? Será que alguém podia pegar um copinho de água para mim, por favor, se eu não for? Como será que nós surgimos? De que forma que nós evoluímos? E aí, como é que fica? A Bíblia, a Gênesis, o livro da Gênesis, no Velho Testamento, trouxe apenas uma forma de contar as coisas, que vem toda aquela história de que Deus criou o homem em 7 dias, aí surgiu o Adão, que Deus moldou, e do Adão ele pegou a costela, criou a Eva, e eles viviam no Éden, num paraíso, era tudo muito maravilhoso, tudo muito feliz. Muito obrigada pela gentileza. E de repente surgiu a serpente, e a serpente oferece a maçã, e a Eva, tem que ser as mulheres, não sei porque as mulheres, a Eva vai lá e experimenta aquela maçã, e com aquela maçã ela oferece para Adão, porque ela sentiu que era boa, e Adão e Eva começam a fugir de Deus, e Deus fica furioso e fala que eles não poderiam ter experimentado a maçã, porque era toda uma árvore do mal,
e eles são expulsos completamente do paraíso e vêm parar aqui na terra, e com o suor do rosto eles têm que trabalhar a terra, então eles têm Caim e Abel, e daí tem toda aquela história como é que começa a humanidade. E ao mesmo tempo vem Darwin e outros cientistas e começam, não, porque a humanidade não veio nada disso de Adão e Eva, nós viemos do macaco, de uma espécie de chimpanzés e tal, e assim foram encontrando esses ossos, essa ossada toda. Tudo bem que tem um elo perdido, tem uma fase lá que eles não conseguem explicar, esse salto, esse pulo que nós damos para essa atual forma que nós estamos existindo, mas não, o homem não veio de Adão e Eva. E agora, quem está certo? Já disseram que são os dois? Os dois estão certos. Porque com a doutrina espírita nós temos essa chave que liga a religião com a ciência. O homem veio do macaco, mas o homem também veio de Adão. A história de Adão e Eva também é verdadeira. Como que a gente descobre tudo isso? O Livro dos Espíritos fala, na questão 54 e 59, de Adão. E depois nós temos a Revista Espírita, que explica tudo isso muito bem, a Gênese, enfim. E claro, Francisco Cândido Xavier, com suas mãos abençoadas, o livro A Caminho da Luz, que trata dos exilados da capela. O que aconteceu? Existia uma humanidade que estava passando um período igualzinho o que nós estamos vivendo agora. Estava no final do mundo de provas e expiações. E tinha pessoas muito boas que estavam preparadas para entrar nesse mundo de regeneração. E existia pessoas muito más que ainda estavam apegadas à crueldade, à maledicência, apegadas ao materialismo excessivo e que não queriam progredir. Estava bom do jeito que estava bom fazendo maldade para os outros. Eles eram inteligentes, estavam bem evoluídos, como nós, tecnologia, celular, conversamos em qualquer parte do planeta, liga o celular aqui, faz uma ligação de vídeo, né? Transportes, avião, navios, também nessa parte belicosa, né, da guerra, estavam muito bem armados, enfim, humanidade bem desenvolvida, tipo nós. Só que tinha gente que estava preparada para esse mundo de regeneração. E tinha gente que não estava. E aí nós temos no sistema de cocheiro uma estrela que se chama Capela, que é uma das mais brilhantes do nosso céu aqui no hemisfério sul. E nesse orbe da Capela, nesse sistema, assim como nós temos a nossa estrela solar, tinha um planetinha muito parecido com o nosso. E que tinha uma turma que é reprovada de ano, que não tinha como entrar no mundo de regeneração, porque daí o planeta deles não ia se regenerar, porque eles iam continuar incomodando, eles iam continuar fazendo maldades, eles iam continuar perturbando aquele povo que já estava preparado para viver o evangelho do amor. Aí nós temos, eu vou fazer a leitura, porque é muito bonito isso que é escrito pelo Espírito de Emmanuel, que ele coloca assim no livro A Caminho da Luz. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, dessa estrela que nós estamos vendo lá, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como acontece ora conosco, relativamente às transições esperadas para o século XX. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades espirituais, então, diretoras dos cosmos, deliberaram localizar essas entidades que se tornaram pertinazes no crime na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos as grandes conquistas do coração
impulsionando ao mesmo tempo o progresso dos irmãos inferiores. Foi assim que Jesus, à luz do seu reino de amor e de justiça, recebeu aquela turba de sofredores infelizes. Portanto, Jesus, nosso governador planetário, recebeu esses espíritos desse orbe de Capela, esses milhões de espíritos que estavam muito comprometidos com o mal. Por quê? Porque aqui existia primatas. Nós éramos ainda comunidades muito primitivas, que vivíamos na caverna, éramos selvagens. E nós precisávamos, no nosso perispírito, de uma mudança para termos essa forma atual. Porque se assim não fosse, nós continuaríamos macaco, ou os macacos estariam evoluindo a nossa forma até hoje. Por que parou tudo isso? Porque chegou essa turma de Capela, esses espíritos que nós somos descendentes, por isso raça adâmica. Nós somos descendentes da raça adâmica, nós somos a raça adâmica, que viemos com esse corpo da forma como está, senão nós estávamos até hoje lá naquela forma do macaquinho, tudo peludo, andando arcado, com a inteligência pouco desenvolvida, grunhindo ainda dentro das cavernas, né? O que impulsionou tudo isso? Porque veio esses espíritos inteligentes. Eram atrasados moralmente? Atrasados moralmente. Mas eles já tinham o desenvolvimento da inteligência. Eles já conheciam o desenvolvimento tecnológico. Aí o perispírito deles veio com o... Vou mostrar aqui para vocês, depois eu volto. Ele veio com uma parte que nós precisávamos desenvolver no nosso cérebro, que é o terceiro andar do nosso cérebro. Essa teoria foi desenvolvida por Paul MacLean, que foi um grande neurocientista americano. Por quê? Primeiro nós temos a parte repetílica, depois a límbica. Repetílica é os movimentos de defesa, os movimentos automatizados que nós temos. Depois o límbico, as sensações, e o último, que é o neocórtex cerebral, que é o que nos transforma em humanos, que é o que nós somos. E é essa parte que os capelinos vieram desenvolver. E claro, eles nos trouxeram, evidente, a inteligência e grandes inovações. E vieram em 4 grandes povos: egípcios, hindus, hebreus e os arianos, que somos nós, descendentes aí de toda a comunidade europeia, né? Os latinos, os eslavos, os germanos. Já existia na Terra 2 raças, a negra e a amarela. A negra e a amarela. A raça branca é descendente da raça adâmica. Por isso que nós tivemos todo aquele desenvolvimento, como eu falei, do ser humano. E nós ouvimos tanto falar do elo perdido. Por que o elo perdido? Porque nós estávamos lá em Homo habilis, depois fomos para Homo erectus, né? E depois nós fomos para o Neandertal. E do Neandertal nós demos um pulo para o Homo sapiens, agora Homo sapiens sapiens. E os cientistas não conseguem encontrar onde está esse elo perdido. Da onde que veio essa evolução tão grande, né, na nossa caixa craniana, que veio aí esse desenvolvimento desse terceiro andar do nosso cérebro. Aí, está aí, respondido. Da Adão e Eva, que são os capelinos. E por que a história da Adão e Eva? A Bíblia começa com o exílio bíblico, começa com o exílio desse povo capelino, que ficou no inconsciente coletivo dessa geração. Que vieram esses milhões de espíritos que reencarnaram aqui, e eles ficaram com aquela lembrança no inconsciente do paraíso perdido. Claro, estávamos vivendo num mundo como nós. Carro, Uber, celular, aparelhos eletrônicos, comunicação digital, avanço da medicina, roupas. De repente, você sai do mundo como nós estamos e vai reencarnar lá no meio de uma floresta, no meio das cavernas, no meio dos primatas. Você perdeu o paraíso ou não perdeu? Sob esse ponto de vista, perdeu. E isso ficou no inconsciente coletivo. Por isso que a Bíblia começa com Adão e Eva. Porque nós começamos aí, como homens, na forma que nós estamos hoje, com a lembrança do nosso exílio.
Nem todos somos exilados, evidente. Muitos de nós estávamos aí como primatas, porque são alguns milhões, nós temos bilhões de habitantes. Mas esse é o início da nossa humanidade, o início da fase hominal, a lembrança desse paraíso perdido, porque nós reprovamos de ano. E por isso o elo perdido, como eu falei para vocês, que os cientistas não encontram, porque não está aqui no nosso planeta, veio de fora essa evolução. Por isso que os ossos são tão diferentes, dá esse pulo todo dessa fase Neandertal, Erectus para Homo sapiens. Como eu falei, veio 4 grandes povos. Se nós observarmos os egípcios, as pirâmides, tem tantos segredos que vêm sido revelados. O próprio livro Caminho da Luz fala que as pirâmides guardam até mesmo revelações sobre a distância entre a Terra e o Sol. Ela faz um eixo perfeito com o sistema da capela. E também, se nós observarmos sobre o prisma da engenharia, como que foi conseguido erguer aquelas pedras imensas, que nem os maiores guindastes que nós possuímos hoje não são capazes de erguer. É uma engenharia perfeita, que depois a humanidade não conseguiu explicar e não conseguiu dar continuidade a esse tipo de construção. A matemática, muito do que nós sabemos, iniciou lá com os egípcios. Técnicas de conservação de corpo, medicina, eles eram uma sociedade altamente inteligente e desapareceram, assim como os maias e outros, que também vieram dessa mesma forma. Que criaram essas civilizações absolutamente inteligentes para a época, por quê? Porque traziam essa tecnologia de outros mundos. E claro, por mais que eles fossem inferiores, Deus trabalha até mesmo nas situações de dor, sofrimento, no mal. Podemos reparar. Por mais que eles fossem exilados, eles vieram com a missão de nos auxiliar no desenvolvimento da inteligência. Então Deus nos aproveita até nessas situações. Foram expulsos. Mas eles nos ajudaram a progredir. Então eles nos trouxeram a inteligência, desenvolvimento. Os hebreus, eles foram o único povo que guardou aquela ideia do Deus único. Eles eram absolutamente orgulhosos no sentido da religiosidade, porque eles tinham conhecimento disso e trouxeram para nós. Esse grande povo trouxe o entendimento do Deus único. Só que eles tinham uma revolta muito grande com Jesus, porque foi Jesus que os acolheu nesse mundo. E claro, ninguém quer ser exilado, ninguém quer ser tirado do mundo que está tudo bem, tem tecnologia para o mundo primitivo e ainda deixar os seus corações afetos. Então eles guardaram uma raiva muito grande de Jesus. E quando Jesus reencarnou, o que aconteceu? Os judeus, os hebreus, os israelitas condenaram Jesus e condenam até hoje. E muito do movimento anticristo que nós vivemos e sabemos na doutrina espírita são descendentes desses povos aí, os muçulmanos, os israelitas, os islamitas, que não aceitam Jesus. Tem dificuldade de aceitar Jesus como governador do nosso planeta. Os hindus, que tem toda a religiosidade, na verdade a religiosidade começou com os hindus, a gente se engana pensando que foi com os hebreus. Os hindus que trouxeram o sentimento de religiosidade. E o pior de todos, que somos nós, que gostamos de guerrear bastante, materialistas ao extremo, os arianos. Nós somos descendentes dos arianos. E os arianos, eles têm aquela ideia da raça superior. Lembram na Segunda Guerra Mundial, Hitler, que fazia parte da sociedade Thule, ocultista, que queriam a raça suprema? Que a raça ariana era a raça suprema, que não podia misturar. Lembranças do nosso passado aí, que veio bem refletida na consciência coletiva, inconsciência coletiva daquele povo. Por isso toda aquela rejeição dos outros povos, mediante os outros povos. Por que a gente escravizou tanto a raça negra? Porque os capelinos trouxeram esses pródromos das raças brancas. E eles sabiam que eles eram superiores em inteligência. Então eles escravizavam as raças que já estavam neste mundo e que eram, aos olhos deles, primitivas.
Vejamos então toda a linha dos acontecimentos. Por que houve toda essa situação da escravidão? E o porquê de toda essa situação das guerras mundiais também. Dessa ideia da raça superior. Né? O cérebro, como eu já falei para vocês. E é isso. Nós vivemos tudo isso. Passamos todo esse momento de experimentação. Os capelinos se misturaram conosco. Nós somos nessa forma humana graças a eles. Também muitas das nossas consequências são referentes a essa ideia que ficou presa no perispírito deles, da raça suprema, da superioridade, da não aceitação de Jesus. Claro, ninguém quer ser exilado. Jesus é o governador de um planeta que para eles era uma prisão. Para eles, Jesus era como se fosse o chefe carcerário. Por isso, toda essa recusa de aceitação a Jesus. Com o tempo, os egípcios, muitos deles voltaram, ficaram poucos. Os hindus, muitos voltaram também. Os hebreus, alguns. E os arianos, quase nenhum, né? E estamos aí, agora, num novo ciclo evolutivo, que nós estamos passando pela mesma fase que a capela. Por isso que nós contamos a história da constelação do cocheiro, da estrela capela, desse mundo que envolvia e circulava a capela desse pessoal que veio reencarnar na Terra. O que vai acontecer? Muitos de nós que estão na mesma situação que os capelinos, há mais ou menos 5, 7 mil anos atrás, porque eles estão por volta de 7 mil anos na nossa frente, os capelinos, esse orbe de capela. Nós estamos passando pela mesma fase e vamos passar pelo mesmo exílio. Por isso essa nossa existência é tão importante. O que vai acontecer? Se a gente não se melhorar, se a gente não superar todos esses conflitos íntimos que nós temos, esse velho homem que ainda vive em nós, agarrado a preconceitos, agarrado à crueldade, aos assassinos, à prática do mal, esses espíritos belicosos também, o que vai acontecer com libidinosos também, porque nós estamos vivendo um período terrível de desequilíbrio nos termos do no desequilíbrio afetivo, no ramo do sexo. O que vai acontecer conosco? Nós vamos virar o Adão e Eva deles lá, num outro planeta, porque hoje a ciência já descobriu mais de 300 exoplanetas parecidos com a Terra, que circulam em volta das suas estrelas, mais ou menos na mesma zona de sobrevivência como a Terra. O que vai acontecer? Nós vamos para lá. Vamos reencarnar com os primatas, vamos auxiliar aquela humanidade no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento, ensinar a usar roda, ensinar com o tempo a máquina, trazer esses conhecimentos. Só que nós vamos ficar longe das pessoas que nós amamos. Nós vamos viver tudo de novo, um ciclo muito grande de sofrimento, porque o exílio, gente, é muito sério. O exílio não são 30 anos, não é uma existência, não são 100 anos. O exílio são milênios. Existe um programa todo para acontecer um exílio, por isso que ele acontece por ciclos. E o nosso exílio começou a acontecer essa fase entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso é falado no Caminho da Luz. O Caminho da Luz, quando ele é escrito em 1938, esse livro de Chico, ainda não tinha acontecido a Segunda Guerra, mas ele fala que aquelas lutas de 1914 seria o início de outras maiores que surgiriam dali a algumas décadas. Então ele deixa bem claro que aconteceria a Segunda Guerra Mundial. E dali ele explica que a partir dali já se iniciaria o exílio. Então muitos dos participantes da Segunda e Primeira Guerra Mundial do nosso planeta já foram exilados, né? Por exemplo, Hitler, aquele pessoal, muitos deles já foram exilados para esses outros planetas. Claro que nesse momento de transição, como eu estava falando para vocês, a gente fica agoniado, se desespera, mas está previsto o que os espíritos chamam de flagelos destruidores. Os flagelos destruidores são terremotos, ondas gigantes, enchentes, epidemias, pandemias, guerras, né? Todas essas formas de sofrimento aí que nós estamos passando.
E tudo isso acontece para ativar o trânsito entre o mundo material e o mundo espiritual. Ah, então todo mundo que morreu na pandemia, que desencarnou na pandemia, vai para esses mundos exilados? Claro que não, claro que não. Muitas pessoas sim, outras não. Outras já tiveram a bênção de desencarnar para reencarnar quando o mundo estiver em regeneração. Porque logo nós vamos entrar no mundo de regeneração. E quando que nós vamos entrar no mundo de regeneração? Segundo, eu tinha posto um slide aqui, não apareceu. Segundo o Espírito de Emmanuel, no programa Pinga Fogo, de Francisco Cândido Xavier, ele anuncia que é por volta do ano de 2057. Por quê? Por volta, né? Não dá pra gente fixar uma data precisa. Por quê? Porque é falado que o que nós estaríamos passando, num dos livros da codificação, que nós estaríamos passando naqueles 100 anos, seriam preparatórios dos outros 100. Na verdade, não é falado nas obras da codificação, é falado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que o espírito de Ismael, que é o governante do nosso país, ele comenta que houve um conclave divino e que aquele conclave comentou que aqueles 100 anos, a partir da data da vinda do Espiritismo, que é 1857, que nós temos como um marco, então a vinda da terceira revelação é um marco, que nós teríamos outros 100 anos preparatórios daqueles 100, que aí então nós estaríamos entrando no mundo da regeneração. E no programa Pinga Fogo, Emmanuel responde, através de Chico, que é mais ou menos por volta de 2057. Então nós temos aí uma média aí de uns 35 anos de vivência nesse mundo ainda de dor e sofrimento, tá? Então esses flagelos são todos previstos, não nos desesperamos por mais doloroso que seja. E acontece também no final do mundo de regeneração uma mudança muito grande de valores, tá? Ué, mas nós não teríamos que estar melhorando? E aí, pessoal, nós não estamos entrando no mundo da regeneração, nós não teríamos que estar melhorando? Teríamos que estar aparecendo coisas melhores no mundo? Não teríamos? Só que o que a gente está vendo? A gente está vendo isso? Não, o que nós estamos vendo? Parece que as coisas estão piorando, né? Parece que estão piorando. Então, pandemia, desemprego, inversão total de valores, coisas que a humanidade já tinha superado há muito tempo. E de repente nós estamos novamente vivendo aquela subversão absurda. Isso é normal? É normal. Infelizmente, tenho que dizer para vocês que é normal. E isso acontece com todos os mundos que estão em transição. Jesus já viveu isso em outros mundos. Vamos confiar em Jesus. Jesus é um espírito muito experimentado, ele é um Cristo planetário. Como ele, existem muitos. Cada planeta tem o seu. Existem muitos. E ele já viveu muitos milhões, bilhões de anos que nós, na nossa frente. E ele viveu isso em outras situações, passou por isso, viveu em outros planetas. Então não vamos se desesperar. Claro que dói, que é difícil, mas a gente tem que confiar em Jesus. Que Jesus sabe o que está fazendo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele já passou por isso. Por volta da década de 70, Chico Xavier estava andando na rua e conta aos seus amigos que ele viu pela primeira vez numa banca de revista, é a época que as bancas de revista vendiam muito, que ele viu uma revista, aquela que aparece, Playboy, né? Uma revista da Playboy. E ele olhou aquilo e falou assim para o amigo dele: chegaram. E o amigo dele: mas Chico, o que aconteceu? O que foi? O que isso significa? Por volta de 1970. Significa o seguinte, que o final do mundo de regeneração, assim como a gente tem que se melhorar, acontece, parece que todo o mal que tinha que acontecer. E todos aqueles espíritos que estavam em situação umbralina, nos abismos, nas regiões muito infelizes, eles imediatamente reencarnam. Espíritos que às vezes estavam milênios presos nessas situações. Tá? Por quê? Porque todo mundo tem que ter uma chance. Deus permite a chance para todo mundo. Assim como também a gente tem que conhecer o mal. Se a gente não conhecer o mal, se a gente não experimentar a dor que o mal causa, depois, mais tarde, quando a gente vê o mal, surgiu o mal, a gente vai querer fazer.
porque a gente não conhece as consequências dolorosas dele. Então Deus quer que a gente progrida entendendo as consequências terríveis do mal. E aí o que acontece? Esses espíritos que estavam numa situação de ódio, numa situação de crueldade, que fizeram grandes guerras na época da Antiguidade, da Idade Média, da Inquisição, e que estavam lá aprisionados nas furnas umbralinas, em sofrimento, e que eram bastante libidinosos também, eles reencarnaram. Reencarnaram a partir de 70, 80, 90, por isso que a gente está vendo agora, nossa, uma inversão de valores absurda. Sueli Caldas, ela faz uma síntese dos livros de Divaldo, desses que falam do Manuel Filomeno de Miranda, desses momento da transformação, e ela fala, a música, por exemplo, olha o declínio que a gente teve na música. Gente, teve um dia que eu entrei numa loja fazer uma compra, estava tocando uma música assim, estava falando umas palavras tão chulas e colocando o sexo de uma forma assim tão chula, que eu fiquei com vergonha, que eu quis sair dali de tanta vergonha que eu estava escutando e com medo das minhas filhas escutarem aquela música também. E a gente acha ótimo. Eu fui numa formatura e eu pensava, fazia muitos anos que eu não ia, eu pensava que a formatura era como na nossa época, que tocava primeiro para os pais, um rei cônife, né? Um rei cônife, uma valsa, tocava lá um Roberto Carlos, tocava de repente nos anos 60, começou já essas músicas, esse sertanejo de agora, funk, fizeram, mas não sei, que não tinha música para os pais, era só essas coisas. E o que todo mundo só dançava? Rebolando, rebolando, rebolando. E aquela coisa assim que você via, né? Que você pensava, meu Deus, a gente tá no declínio mesmo. Porque aquilo tudo virou uma normalidade. Se você não gosta, você é retrógrado, né? Se você não ouve, se você não gosta, você não participa desse tipo de pensamento. Hoje também você perdeu a identidade. A gente estava vendo que a nossa juventude perdeu a identidade. Ela não sabe mais o que ela é, né? Se ela é homem, se ela é mulher, se ela é trans, se ela é homossexual, já não tem mais um parâmetro. O sexo vulgarizou completamente, por quê? Por que o sexo vulgarizou? Para derrubar a família. Porque esses espíritos que estão reencarnando são espíritos lá da época da selvageria. Por isso tanta dificuldade de viver a monogamia aí hoje em dia. Você vê as pessoas casadas muitos anos? Não. Porque naquela época lá, né? Vamos pegar lá alguns anos antes de Cristo, ou, nossa, ainda tem religiões que assim pensam que o homem pode ter várias esposas, várias mulheres, né? Se relacionar com várias, a mulher também. Então, nós estamos vivendo uma total inversão. E o problema é que nós estamos achando legal isso e colocando isso para nossos filhos. Ah, mas esse que tem é só uma música. Esse que tem é só uma música vai ganhando espaço na nossa casa. Vai mudando o padrão vibratório da nossa casa e vai permitindo que esses espíritos se aproximem. Por isso que nós estamos vendo tanta crueldade, crueldades absurdas, assassínios terríveis. As drogas também, cada vez mais o tráfico, as drogas, elas estão ganhando um espaço e a justiça cada vez mais injusta. A nossa justiça não é nada mais. A impunidade é total. A impunidade é absoluta. Por quê? Porque nós estamos experimentando a encarnação desses indivíduos em massa aí, que vieram mudar o nosso clima moral e derrubar conquistas que nós já tínhamos lá atrás. Por quê? Porque é o último grito deles. Porque eles querem que as coisas permaneçam na dor e no sofrimento. Eles querem que as coisas permaneçam nesse clima, ouvindo essas músicas horríveis, horrorosas, né? São horrorosas. Esses relacionamentos entre as pessoas, entre casais, sejam dessa forma, né? Derrubar os nossos padrões, derrubar os valores morais também vindos com o Evangelho. Para quê? Para eles não serem exilados. Por isso que nós estamos experimentando isso. Então vamos ter paciência, vamos colocar a cabeça no lugar, tá? Vamos ter calma, porque Jesus está no leme, mas nós não podemos concordar com esse tipo de situação. Porque senão nós vamos participar da turma aí dos exilados, assim como aconteceu na capela. Então acontece uma imigração muito grande de espíritos, mas também estão reencarnando. Eu já passei o horário, não vou ter tempo de falar isso.
Mas além desses espíritos inferiores, também estão encarnando espíritos superiores, vindos de Alcione, que é falado na obra de Divaldo, Amanhecer de uma Nova Era, e que eles estão trazendo uma plasticidade diferente a ser exercida no nosso córtex cerebral. Então, no perispírito deles está vindo um elemento diferente, para melhorar esse nosso sexto sentido, que é a mediunidade, tá? A nossa comunicabilidade com os espíritos. Então, essa nova geração que está vindo, como nós estamos vendo os maus, nós estamos vendo os bons também, que estão surgindo e que estão nos trazendo esses novos esclarecimentos. E essa nova geração vai aparecer, já está aparecendo, só que nós estamos muito assustados com as questões do mal, e aos poucos nós vamos tendo esse entendimento. Eu não vou ter tempo de falar isso agora, porque eu ultrapassei o horário. Eu só vou aqui falar muito rapidamente de como está sendo processado o exílio desses espíritos. Quem tiver a curiosidade, pegue esse livro, Rumo à Regeneração. Ele conta exatamente como os espíritos superiores estão procedendo esse exílio. A gente pensa, a pessoa desencarnou, já está indo para um outro mundo. Não, é tudo um programa muito complexo. Então, o Manuel Filomeno de Miranda faz uma visita com outros mentores espirituais e é feita toda uma preparação do mundo espiritual, inclusive para a pandemia. É ouvido uma corneta em todas as colônias espirituais, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, avisando esse sinal que marcaria esse tempo, com milhões e milhões de desencarnos coletivos, e que o exílio também seria processado. E o que eles fazem? Eles chegam numa região que tinha uma cidade no mundo espiritual, mas era uma cidade muito, muito inferior, numa zona muito inferior. E essa cidade havia esses espíritos nesse status, bastante belicosos, anticristos, e que também professavam aí essas culturas, essas culturas assim, dessa parte sexual, da devassidão, da libertinagem, da droga. E eles fazem uma reunião para conseguirem transportar esses espíritos. E nessa reunião vem vários engenheiros. E esses engenheiros contam com aparelhos delicados, engenheiros do mundo espiritual, que ele não consegue explicar, mas ele tenta comparar um guindaste nosso, mas coisas muito superiores. E eles fazem todo um planejamento para transportar essa cidade no mundo espiritual para este outro planeta visível. E eles levam dias, semanas planejando e tirando as estruturas daquela cidade, transportando aquela cidade para esse outro planeta. E é um processo muito delicado e complexo. E o interessante é que aqueles espíritos que estavam lá, eles não têm consciência nenhuma do que estava acontecendo. Primeiro, eles tentam ser socorridos eles denominam ali a Santa Isabel, ele traz essa denominação. A Santa Isabel faz vários resgates, é convidado a todos que querem se resgatar, os demais não aceitam o resgate. E na sequência, é feito o transporte de uma cidade inteira do mundo espiritual para este outro planeta. Mas eu já ultrapassei o tempo, vocês leem o livro e entendem lá como é que está acontecendo. Eu quero deixar a mensagem de Jesus, que já nos falava: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está no Sermão da Montanha e é uma promessa que Jesus deixou a todos nós. Sejamos mansos, sejamos bondosos, temos que fazer a nossa parte, façamos a nossa parte. Não nos preocupemos se o mal está de todas as formas nos provocando, porque ele nos provoca, ele nos convida, ele nos atenta o tempo todo, mas lembremos da promessa de Cristo. Nos agarremos em Jesus, nos agarremos na fé, nos ensinamentos da doutrina espírita, que nós teremos esse fim do progresso, que é a nossa felicidade. E tão logo, se Deus quiser, nós estaremos nos encontrando num mundo melhor, num mundo de regeneração, com os nossos corações amados, com os nossos corações amigos, já numa nova fase, em que a dor já não seja mais tão necessária e que nós possamos aprender no amor, na caridade, no bem. Muito obrigada.
Nossos agradecimentos a Rafaela pela importante mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. Que nos sirva de reflexão, não só para o dia de hoje, para a semana, mas para a nossa vida. Infelizmente, em 2057, acho que eu já não vou estar aqui com vocês. Já devo estar lá com 109 anos, acho que ninguém vai me aturar mais aqui. Mas é uma lição muito importante para nós. No próximo domingo estará conosco, fazendo a exposição no Pilar, nosso companheiro Pedro Carlos Campos, trabalhador aqui desta casa. Então ficam todos convidados. Nós estamos lançando hoje uma ação entre amigos em prol do lar do Vovozinhos Balbina Branco. Tem um cartaz aqui na frente. Nós vamos estar, quem colaborar conosco receberá um cupomzinho com o seu nome, e ao final, no dia 3 de abril, nós estaremos sorteando uma guirlanda de Páscoa para os que colaborarem. Pode às vezes até parecer que somos vendilhões do templo, né? Na tribuna aqui vendendo uma ação entre amigos, mas não é venda de indulgências, nem de cadeira no céu, nem nada. É uma maneira de a gente arrecadar recursos para as nossas atividades sociais lá do lar do Vovozinhos. Então nós recebemos gentilmente como brinde essa guirlanda e nós estamos então fazendo essa ação entre amigos para arrecadar os recursos necessários à realização das nossas atividades lá no lar, onde acolhemos lá 40 idosos. Então fica um convite para aqueles que quiserem colaborar conosco, custa R$10 cada cupom. Nós já temos ali no saguão, já temos ali alguns cupons à venda, quem quiser colaborar, nós desde já agradecemos. Então, encerrando nossas atividades desta manhã, vamos fazer a nossa prece com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade que tivemos de nos reunir e de estudar a sua doutrina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.